Eu conheço o Pedro, a gente se conheceu num daqueles chopes que reuniam liberais, né? Acho que foi Uma Kombi, ali, né? idos de 2013, 2014, acho que era o Isso. lançamento da revista Mises, né? Foi isso mesmo. Que a gente pôde bater um papo lá. Eu interessadíssimo no fato de que a gente havia elegido um presidente liberal para o DCE da PUC, né? Então fui lá, pô, quero entender melhor como é que é daí, e daí surgiu essa amizade que foi fortalecida no Renova. Viajamos juntos para No Reino palestrar no Unido. Brasil Forum UK em No Oxford, é 2018. verdade. Nosso desafio é defender a liberdade em um país reativo a ela, em um país dominado pelas ideias patrimonialistas, corporativistas, pelo obscurantismo, pelos interesses de grupos de pressão que cooptam o processo político e se utilizam dele para manter seus privilégios. E nós somos o grupo de pessoas interessada em acabar com isso. Nós somos o grupo de pessoas que vai fazer com que a supremacia do interesse público, dos interesses difusos, realmente consiga ter lugar. Num país, lamentavelmente, onde a democracia foi cooptada por interesses privados. Então, nosso desafio é muito grande. A gente precisa do máximo possível de união. A gente precisa trabalhar dobrado. Né? Eu não trabalho... Alguns deputados trabalham, por exemplo, em favor de uma pauta, em favor de uma região. Às vezes, de 2 ou 3 pautas, a gente tem que trabalhar não só em favor das nossas pautas, mas também contrário à avalanche de pautas alheias, pautas liberticidas, pautas que subvertem a lógica daquilo que a gente defende, que é a liberdade por meio do processo político, pautas que atrasam o nosso Estado, e o Rio Grande do Sul tem muita similaridade com a situação do Rio de Janeiro nesse aspecto, como 2 estados ricos, tanto materialmente, em termos proporcionais, claro, mas ricos materialmente, culturalmente, com um acúmulo incrível de capital humano, conseguem estar estagnados nesse lodaçal de subdesenvolvimento, de corrupção, como eu disse antes, de supremacia dos interesses privados sobre o bem público. O Rio de Janeiro é o berço do pensamento liberal contemporâneo no Brasil. Não foi em Porto Alegre nem em São Paulo que surgiu, por exemplo, o Instituto Liberal, que é totalmente diferente do que existe hoje, né? Mas o Instituto Liberal do Donald Stuart Jr. não foi Perfeito. em outra cidade, foi no Rio de Janeiro, fundado em 1983, se não me engano. Né? Ou seja, quase 40 anos atrás, aí, 37 anos atrás, foi no Rio de Janeiro, berço de algumas das maiores universidades do Brasil, algumas das melhores mentes, alguns dos melhores intelectuais do Brasil, alguns dos melhores homens do serviço público. Né? O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul é carioca, por exemplo, que apesar das nossas divergências em relação à reforma tributária, eu reconheço a competência dele, a capacidade dele de fazer seu trabalho. Vários cariocas espalhados pelo Brasil aí também. A secretária de Fazenda de Goiás também é carioca, que tem feito um trabalho bom lá do ponto de vista fiscal. É um estado que, assim como o Rio Grande do Sul, tem uma diáspora inacreditável e, sinceramente, eu não me conformo com isso aqui no Rio Grande do Sul, e acho que aí vocês devem ter também uma sensação similar de ver tanta gente boa tendo que ir embora do estado para ter uma vida melhor, para poder ter seus talentos realmente reconhecidos, né? Porque são estados que foram dominados por uma mentalidade parasítica. Aí no Rio, ainda mais pela prevalência do setor público federal, mas aqui o setor público estadual tem uma força muito grande. É por isso que a gente precisa de gente rentu se envolvendo na política, gente trazendo qualificação para o debate, gente disposta a fazer diferente. A gente não pode cair também e deixar que esse discurso predomine de tipo, olha como é que a política é, só tem lixo, não sei o quê. Não. Se só tem lixo, é porque as pessoas, esses lixos que estão lá, eles não brotaram do chão. Alguns até parecem, né, pela quantidade de raízes que eles já têm nos lugares. Né? Mas eles não estão lá por uma intervenção divina. Alguém colocou eles lá. E é importante que as pessoas entendam. Essas pessoas que estão lá foram votadas. Se a gente quer que pessoas melhores estejam lá, a gente precisa votar nelas, a gente precisa prestigiar essas iniciativas, a gente precisa apoiar pessoas que vão lá e ter essa disposição, que é raríssima, de ter essa mistura rara de disposição, de convicção moral, de talento para comunicar isso, tudo isso que o Pedro tem e que a gente precisa de mais de gente assim que faça a diferença.